Hoje o nosso quadro Vita Convida, nós temos como convidada a Márcia Paza, ela que é nutricionista e tem uma especialização em clínica funcional e também ela é especialista em modulação intestinal. Então nós falaremos um pouquinho sobre a relação do intestino com a nossa saúde. Márcia, seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Andréia, tá? E parabéns pelo quadro. Muito obrigada. Então, assim, a relação do intestino com a nossa saúde, né? Hoje em dia nós sabemos que o intestino, ele é um órgão de grande extensão, né? Talvez o maior órgão de extensão no nosso corpo. Então, em torno de 70% a 80% das nossas células de defesa, elas são produzidas no intestino. Existem três formas, né, diferentes de nós termos a imunidade, que seria a imunidade a partir do momento que você tem um parto normal, que a criança ela tem o contato com a flora bacteriana da mãe, uma flora benéfica. A segunda forma seria o aleitamento materno e a terceira forma seria a imunidade inata. Então assim, Márcia, comenta pra gente um pouquinho como que a nutrição ela pode melhorar essa questão da imunidade inata. Isso. Então, você falou muito bem, né? Então, o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Se nós abríssemos as células do intestino, nós teríamos aí em torno de 300 metros quadrados. Nossa, olha só, aí. tu imagina a quantidade de células que temos. E ele tem um fator primordial na nossa imunidade, sim. Então, como você falou, praticamente 80% aí da nossa imunidade está nessas células intestinais. E a relação com o meio externo influencia totalmente nessa microbiota intestinal. Então você falou muito bem, então como que é adquirido, né, essa microbiota intestinal? Então desde os primeiros anos ali de vida, desde o nascimento, muito bem dito, né, então se é parto normal, se é cesárea, tudo isso vai influenciar o aleitamento materno. Depois da introdução da alimentação, o meio externo também, que esse indivíduo vai estar vivendo, crescendo, vai influenciar nessa nossa microbiota intestinal. O uso de antibióticos influenciam, conservantes alimentares. Então você vê como que o meio externo, aquilo que eu estou ingerindo, tá? E o que eu estou entrando em contato vai estar influenciando. Certo. E assim, Márcia, hoje em dia, a globalização de uma forma geral, né? As pessoas elas têm consumido muito os alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, assim, percebe-se que esses alimentos, eles alteram muito a flora intestinal, causando uma desbiose intestinal. E essa desbiose, o que ela pode ocasionar de uma forma geral na imunidade da pessoa, na saúde de uma forma geral? Isso. Então, muito bem falado. Hoje, Andréia, devido à grande importância das bactérias que colonizam esse nosso intestino, nós chamamos até de microbiota intestinal. Então, esse termo flora, nós deixamos de estar utilizando, né, pela ciência, está usando microbiota intestinal. E há décadas já, os cientistas estão mostrando a importância dessa microbiota influenciando na saúde do indivíduo, certo, influenciando também em doenças, mas ainda é muito novo e tem muito a ser estudado. Tá? Então tem muita coisa a ser estudada. Então, assim como você falou, a alimentação, então os hábitos do indivíduo, os hábitos de vida, os hábitos que ele, principalmente em relação à dieta, que esse indivíduo vai estar consumindo no seu dia a dia, vai influenciar nessa microbiota intestinal. Se ela vai ser mais saudável ou se ela vai ser menos saudável, né? Vai desfavorecer a saúde do indivíduo. Então, alimentos ultraprocessados, excesso de bebida alcoólica, fumo, o próprio estresse, falta de sono. Açúcar, que é um grande vilão. Açúcar é um grande vilão, tá? Para o crescimento de uma bactéria não desejável, e aí a gente vai ter sim esse quadro de desbiose intestinal. Certo. Assim, Márcia, as pessoas elas não se atêm muito a olhar para o cocô, né? Às vezes por questões de mitos ou às vezes preconceito. Então, assim, você como nutricionista, qual o conselho ou de que forma você diria para o teu paciente olhar para o cocô? Qual é a importância da pessoa olhar para o cocô dela? Como deveria ser o cocô? De que forma o cocô seria mais adequado? Sim, é total. Eu sempre falo, todas as minhas consultas, quem é meu cliente sabe que eu sempre vou pedir como está o seu cocô.
Tá? E eu explico, aqui nós temos até a nossa escala de Bristol, que é uma escala que traz essa informação de tipos de cocô. Então aqui nós teríamos as cápricas, tá? Que são aquele indivíduo constipado. Então aqui um indivíduo que tem as fezes muito soltas, que também não é adequado, porque às vezes a pessoa fala, não, mas meu intestino funciona muito bem, eu vou todos os dias ao banheiro. 2 vezes ao dia. 2 vezes, 3 vezes, eu como e já vou, mas não está tendo uma evacuação correta. Então, quem que é o ideal, já que você pediu? É esse aqui, o número 4, que é aquele que nós falamos que tem formato de banana madura, formato de salsicha, tá? Aquele que afunda no vaso sanitário. Cocô não pode sujar a louça do vaso sanitário, não pode ser fezes grudentas, difíceis de limpar. Não pode, isso está tendo um desequilíbrio. As pessoas convivem com muitos sintomas, Vandréia, tipo estufamento, inchaço, a própria constipação, as próprias fezes amolecidas, gases, refluxo, azia, achando que isso é normal. Isso não é normal, isso é comum, mas não é normal. Normal é você não ter esses sintomas. Então o corpo está falando com você que algo está errado. Está acontecendo, certo? Então, assim, Márcia, existe uma comunicação bastante grande entre o cérebro e o intestino, né? Então, uma vez que a pessoa, quando ela consome esse tipo de alimento industrializado, com conservantes, os corantes, os ultraprocessados de uma forma geral, essa desbiose, ela pode danificar a parede do intestino, né? Sim, ela vai causar uma permeabilidade, porque as nossas células lá do intestino, elas são todas próximas uma das outras, elas são ligadas por ligações fortes entre elas, para quê? Para que não ultrapasse patógenos, então bactérias, vírus, que chegam até ali, bactérias ruins, né, que chegam ali nessa mucosa, não ultrapassem essa parede, caindo na corrente sanguínea e provocando doenças. Só que quando o indivíduo tem hábitos inadequados, ou uma alimentação inadequada, enfim, nós temos um dano nessa mucosa, então vai acontecer uma permeabilidade, né? Porque ela tem que ser impermeável. Vai acontecer uma permeabilidade permitindo essa passagem. Então, isso precisa ser observado. E essas toxinas, inclusive, elas vão ter uma comunicação com o cérebro, né, Márcia? Inclusive tem 4 substâncias que quando a pessoa ela não tem uma alimentação de verdade, comida de verdade, existem 4 substâncias que elas são necessárias para algumas funções neuronais, que é a vitamina B12, né? O selênio, a vitamina B6 e o zinco. Isso mesmo. Então, assim, como que a pessoa ela pode resgatar essa saúde intestinal? Na alimentação, uma forma de suplementação? Tá. Uma coisa importante, então, que você falou, a conexão do intestino-cérebro, ou a conexão cérebro-intestino, porque ambos, antigamente, achava-se que somente o cérebro influenciava o intestino. Hoje já sabe que o intestino influencia o cérebro. Então, como que se dá essa comunicação? Através de neurotransmissores, através do nervo vago. Então, assim, você falou ali a questão de componentes importantes, por exemplo, o triptofano. Então, se eu tiver uma desbiose, eu vou ter uma depletação desse triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E 90% desse precursor da serotonina produzido no intestino. E aí é mandado por estímulos, pelo nervo vago, ao cérebro. Aí a ligação da depressão. Tá? Com a saúde intestinal. Então, por isso que hoje em dia tem se falado muito a relação depressão com a saúde intestinal. Isso mesmo. Então, hoje tem se voltado a medicina de uma forma geral, tem se voltado para olhar para o intestino do indivíduo em quadros depressivos. Porque essa deficiência, essa degradação do triptofano, ele pode sim, né, como você disse, influenciar na produção da serotonina. E aí, a deficiência desses 4 nutrientes que nós citamos, né, ele pode também, com o tempo, provocar doenças de demência, quadros de demência, sim, né? Como Alzheimer, Parkinson, tá? Doenças também, autismo, está muito relacionado com a saúde intestinal.
Nós temos também a questão do cortisol provocando a permeabilidade do intestino, tá? Porque ele depleta a glutamina e aí automaticamente nós vamos, então, esse estresse, por isso que a importância do sono, do gerenciamento do estresse e de hábitos de vida saudável. Então, assim, como que eu vou ter uma nutrição, como que eu faço para melhorar? Então, é possível modular, é possível mudar uma microbiota intestinal? Claro que sim. Primeiro, manejo de dieta. Então, assim, tem que ficar muito claro que manejo de dieta é essencial para isso, mas nós podemos sim usar vários recursos e aí entra o papel do farmacêutico para prescrever, o papel do nutricionista, né, capacitado, exatamente, o papel do médico, principalmente os probióticos. Tá? E a gente observa assim muito, né, Márcia, que as pessoas que elas são mais estressadas, né, elas produzem uma quantidade maior desse cortisol. E nós percebemos assim no dia a dia que essas pessoas elas têm uma saúde mais debilitada. Justamente aquelas queixas que você falou da azia, da má digestão, do estufamento, dos gases, a constipação ou a diarreia, ou quadros que vão de diarreia para constipação, né? Então isso dá para perceber que é claro. E essas pessoas que elas têm esse estresse maior, são pessoas que têm uma tendência muito grande a ter quadros depressivos. Acredito que seja, então, em função dessa alteração na barreira do intestino. Sim, tá, tem essa ligação, os cientistas estudam isso, então tem essa ligação, sim, tá? E precisa ser tratado, precisa ser olhado. Às vezes as pessoas nesse dia a dia, você mesmo falou da globalização, no corre-corre do dia a dia, as pessoas não querem olhar para esses sintomas. Não querem fazer o que precisa ser feito, porque acaba entrando na zona de conforto. Então, dentro da clínica, do consultório, a gente vê isso acontecendo. A pessoa, ela sabe que precisa fazer, Vandréia, mas ela não faz o que tem que ser feito. E ela acha, então, que simplesmente se ela tomar alguma coisa, uma cápsula, alguma medicação, que aquilo vai resolver. E como eu falei, isso vai ajudar, é um complemento, vai ajudar, ajuda sim. Nós temos produtos maravilhosos que hoje a gente pode estar utilizando, próprios as vitaminas e minerais, quando necessário, sim, a gente precisa suplementar, sim, e aí entra, né, como eu falei, o farmacêutico, o nutricionista e o médico, mas a nutrição, a dieta precisa ser acertada. Então, muitas vezes é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comer primeiro, tá? Para mim mudar esses meus hábitos, mudar essa microbiota, para eu estar entrando com suplemento. E assim, né, Márcia, é muito crescente as queixas de inflamações de baixo grau ou inflamações silenciosas, né? Sim. A própria fibromialgia mesmo, como está crescente o número de pessoas com queixas de dores que elas procuram auxílio com profissionais e não descobrem a causa do problema. Então, assim, essa permeabilidade, ela vai provocando essa inflamação silenciosa, ela vai gerando quadro de dores, a pessoa que ela tem uma enxaqueca crônica constante. Então, tudo está voltado para o intestino. Então, a fibromialgia está sendo muito estudada, ainda não se sabe ainda ao certo a causa, mas acredita-se que seja ela um dos principais fatores, essa permeabilidade intestinal, né? Causando dano, essas bactérias causando dano nessa mucosa e ocasionando esse quadro de fibromialgia. Assim como a artrite, as doenças autoimunes de uma forma geral, isso, né? Bem lembrado, as doenças autoimunes, doenças inflamatórias, própria renite, sinusite, a psoríase e as dermatites de uma forma geral. De uma forma geral. Então, assim, o que tem que ser feito, Vandréia? Precisa-se comer comida preparada, comida que in natura. Exato. Tem uma frase que a gente usa muito: quanto maior a vida útil do alimento na prateleira do supermercado, menor é a sua vida. Comida que estraga, né? Fica uma coisa até muito engraçada de se dizer, mas os nossos avós comiam, né? Os meus pais, os meus avós, eles comiam comida de verdade. Então, hoje nós percebemos, assim, é claro, as pessoas mais longevas, as pessoas que viveram essa época da comida, a saúde delas é bem diferente dessa saúde das pessoas que estão nesse mundo da globalização, dos industrializados, né, Márcia? Então, é prato colorido, tá? Então, é comer bastante comida, como você falou, comida que estraga. Então, assim, é feijão, é arroz, são as raízes, os grãos integrais, as gorduras boas, as proteínas boas,
ovos, tá? Você ter uma nutrição rica nesses alimentos, tá? E uma nutrição pobre ou não os ultraprocessados, tá? Certo. Então aqueles produtos que você nem identifica aquilo como alimento, tá? Então assim, quanto menos você ingerir esses produtos, melhor. Então assim, Márcia, se tratando dessa desbiose, você na tua prática do dia a dia, de que forma você consegue tratar o teu paciente com desbiose? O que o paciente ele pode fazer para melhorar essa variedade da microbiota dele? Isso é uma excelente pergunta. Então, assim, o que fazer, tá? Lembra que eu falei que às vezes a pessoa acha que é simplesmente tomar alguma coisa, comprar principalmente o probiótico Sim. e vai estar tudo certo. Então, primeiramente, em consultório a gente faz o quê? Manejo de dieta. Eu preciso aí uns 15 dias de manejo de dieta. Tem um produto no mercado, e só tem um hoje no Brasil, e eu vou poder falar o nome dele porque só tem um, vocês trabalham lá aqui na farmácia, que é o Biointestil. Tá? Que ele vai ajudar a fazer uma seleção daquelas bactérias boas, tá? Lá no intestino que eu quero. Então, aí uns 15 dias utilizando manejo de dieta, Biointestil, eu consigo entrar com os probióticos, que são as bactérias boas, tá? Então, a gente vai proliferar essas bactérias, vai influenciar a proliferação delas lá no nosso intestino, tá? Melhorando esse quadro de desbiose. E, se necessário, também entramos com suplemento de vitaminas e minerais de acordo com a necessidade do indivíduo. E assim, o critério de escolha para o uso dos probióticos seria como, Márcia, em questão de quantidade, de variedade, existem cepas específicas, porque o intestino ele tem as 3 porções principais, né? Sim. Nesse caso, ótima pergunta, a gente precisa falar, sim, se o indivíduo é constipado, nós entramos com alguns tipos de cepas, se o indivíduo está com uma diarreia, né, fezes muito soltas, se o indivíduo está com depressão, tá, então doenças autoimunes, existem sim estudos que dizem que tais cepas influenciam, são melhores, né, tem melhores em determinados casos. Isso sim é feito. Você consegue então direcionar para cada tipo de sintoma, direcionar uma cepa específica dos probióticos, tá? A gente consegue fazer sim, tá? Os estudos mostram, então tem muitos estudos saindo, mas por isso que precisa ajuda do farmacêutico, do nutricionista, do médico. Então assim, que de repente vale a pena ressaltar que você não adianta entrar só com os probióticos se você não tiver um meio para eles sobreviverem, né? Então o teu intestino ele tem que estar preparado para essas bactérias elas se desenvolverem em proporção, né, sim, Márcia? Aí entra uma alimentação rica em pré-bióticos, né? Pré-bióticos que são os alimentos para essas bactérias. E aí entra, por exemplo, por isso que eu preciso fibras, eu preciso uma nutrição colorida, mas tem alguns alimentos que se destaca aí, a biomassa de banana verde, que é um amido resistente, batata Yacon, batata Yacon e chicória são ricas em inulina, a própria ameixa preta. Então, tem alimentos específicos que a gente entra nessa questão. Certo. Bom, Márcia, eu acho que nosso quadro ficou bem explicativo, mas é um assunto assim que rende muita conversa, porque o intestino é uma coisa que está sendo muito estudada e é um órgão muito importante que, infelizmente, muitas pessoas não olham para ele, né, Márcia? Mas isso tem mudado muito. Então eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, foi muito esclarecedor. E nós podemos até combinar de fazer, de repente, um outro quadro para nós trazermos mais informações sobre o nosso intestino. Com certeza, eu agradeço. Então vou dizer aqui, fechando assim, que a sua saúde ou a sua doença começa no intestino. Ótimo. É isso que as pesquisas estão mostrando, tá? Então aqui a gente comentou um pouco sobre doenças autoimunes, sobre depressão, mas a gente já sabe que diabetes, doenças cardiovasculares, esteatose hepática e uma infinidade de doenças crônicas não transmissíveis começam no intestino. Então lembra sempre, olhe para esse intestino sempre e comida de verdade.